Olá, sejam muito bem-vindos a essa live. Vamos falar sobre uma verdade contra-intuitiva que fala muito sobre a nossa relação com o dinheiro. Você já pensou que nós temos essa relação emocional com o nosso dinheiro? A proposta desses encontros é justamente nós falarmos sobre isso, né? Como que está esse movimento e como que é essa relação que nós temos. O tópico de hoje é um tópico que eu adoro, porque eu tive que aprender isso, né? Então, quando nós passamos por essa experiência, fica muito mais fácil, fica muito mais claro da gente perceber qual é a mudança. Olá, Denise, seja bem-vinda. A Denise vai conhecer um pouco desse tema aqui, porque nós falamos sobre ele, um pouco dele no encontro de ontem, né? Que nós tivemos o encontro da mentoria do FAP, que é a parte de prosperidade, né? De mudar essa relação com o dinheiro. Ontem à noite, olha que bacana. Depois você me conta, Denise, é que a gente vai trazer um novo olhar. E o que eu queria começar aqui trazendo para vocês é partir do ponto assim, que nós temos um condicionamento cultural, né? A gente acaba aprendendo culturalmente que a correria, o estresse é uma coisa natural, é que o excesso de atividade faz parte, né? Então nós aprendemos isso, continuamos repetindo esse movimento, quase como bater no peito e falar: nossa, eu estou muito ocupada, eu faço muito. É automático ter esse movimento. Mas olha que interessante, quando nós estamos estressadas, nós não conseguimos nem pensar direito, a gente não consegue nem enxergar direito. A nossa visão periférica, ela estreita. Olha que curioso isso. Pensa comigo, olha essa resposta fisiológica. Se eu estou estressada, eu paro de enxergar aqui o que está acontecendo ao meu redor. Eu fico movimentando as mãos e nem aparece, né? Mas eu não consigo enxergar isso que está ao meu redor. É como se o meu foco ele se limitasse aqui, por conta desse estresse. Qual que é o resultado disso logo de cara, né? Quando existe esse estreitamento na minha visão, eu deixo de enxergar oportunidades que estejam ali do meu lado. Eu não enxergo. Por quê? Porque o meu foco está aqui. Então, a minha capacidade de enxergar e perceber oportunidades também diminui. Já começa por esse ponto. Qual que é a consequência desse estreitamento, desse foco muito limitado? A minha capacidade de tomar decisões também acaba sendo afetada, especialmente as decisões mais bem pensadas, as decisões mais inteligentes. Olha o perigo disso. Então, a minha capacidade de tomar uma decisão mais centrada, mais cuidadosa, ela diminui, ela muda. Então, vamos olhar mais além disso. Quando nós estamos sob estresse, nós deixamos de planejar. Esse é um ponto que eu bato muito nessa tecla com as minhas clientes dos atendimentos individuais. Por quê, né? Porque existe uma resistência. Lembra que eu falei que é cultural? Culturalmente nós aprendemos que fazer mais vai trazer mais resultados, que o esforço vai trazer mais resultados. E quando eu bato de frente nessa tecla com as clientes, elas falam: ai, Cíntia, você tem certeza que se eu mudar esse aspecto aqui, as coisas mudam? Se eu mudar essa característica, as coisas vão ser diferentes sem que eu me sinta fragilizada, sem que eu me sinta vulnerável? Olha como é forte esse condicionamento do trabalhar mais. Então, o que eu falo muito com elas é essa pausa. Esse movimento de dar um passo para trás permite que a gente planeje melhor, que a gente se organize melhor. Esse planejamento e essa organização vão ser fundamentais, essenciais, quando nós queremos mudar a nossa realidade. Por quê? Se eu não planejo, se eu não tenho essa visão macro, se eu não consigo olhar o que está acontecendo, eu não consigo alterar como vai ser o meu dia de amanhã e depois de amanhã, ou seja, eu não tenho como alterar esse futuro por falta desse olhar mais amplo, desse olhar que
dá esse passo para trás, respira e analisa o que está acontecendo nessa rotina para que eu fique tão sobrecarregada. E se eu não consigo fazer esse movimento de mudança, eu vou continuar repetindo. Eu vou fazer mais do que eu sempre fiz. Por quê? Porque é o caminho que eu aprendi. Então, pensem nisso. Ó, pega lápis e papel, que a gente vai falar muita coisa aqui e eu queria que você anotasse para depois colocar em prática também. Então, olha que paradoxo. Quanto mais pressão eu coloco... Oi, Xênia, que saudades! Quanto mais pressão eu coloco, que eu preciso me esforçar, que eu preciso trazer mais dinheiro, que eu preciso melhorar a minha condição, eu coloco muita pressão nesse movimento, talvez para mudar um estilo de vida, né? Eu falo, não, eu quero uma condição melhor, e tá ótimo, né? Nós queremos isso mesmo, mas quanto mais pressão eu coloco, maior a probabilidade de eu encontrar resistência nesse movimento. Então, eu vou trazer peso, eu vou trazer dificuldade, eu vou trazer esse estreitamento de visão. E aí, o estresse aumenta mais. Por quê? Porque eu estou me esforçando e eu olho para o resultado não muda. Eu estou me esforçando, eu olho para o estilo de vida não muda. É por isso que eu sempre comento com vocês devem lembrar de outras lives, que eu falo assim, ó, não é fazer mais dinheiro ou ter mais dinheiro que vai mudar o estilo de vida. Porque eu posso mudar o estilo de vida e mudar as minhas despesas de forma alinhada com esse aumento. Então, eu não saí desse lugar, eu não fui para um lugar mais tranquilo, para um lugar mais harmonioso. Não, agora a minha pressão é maior para que eu me mantenha, para que eu me sustente nesse lugar. Olha como é forte. Pensem nisso, pensem com bastante carinho. Então, essa questão do estresse especificamente vai ter nomes diferentes para cada uma de nós. Cada uma de nós vai ter um olhar diferente, vai ter uma associação diferente. E eu vou trazer alguns arquétipos aqui da mentoria para ilustrar como que esse movimento acontece. As minhas notas, né, para não esquecer. Do jeito que eu falo, se não tiver anotação, gente, a gente fica aqui falando por 3 horas. Então, assim, vou trazer uns arquétipos para ilustrar como que esse estresse se apresenta de maneiras diferentes para cada pessoa. O conceito de que algo, né, aquele tamanho único, não funciona. Por isso que você vai perceber qual que é a sua relação emocional, quais são as emoções que surgem quando você está produzindo, quando você está fazendo dinheiro, quando o dinheiro flui pela sua vida. Então, o primeiro exemplo que eu quero trazer aqui é do arquétipo da acumuladora. Eu adoro o arquétipo da acumuladora porque eu sempre comento com as minhas alunas que se nós queremos uma mudança financeira, se nós queremos realmente trabalhar a nossa capacidade de lidar, né? Se você começa assim, ó, lidando com 10 mil, depois 20 mil, 30 mil, aí eu falo que vamos lá, né? 150, 200 mil por mês, você precisa ter habilidades da acumuladora. Precisa das características desse arquétipo. E o principal elemento desse arquétipo que nós temos que aprender é olhar para o dinheiro no dia a dia. Vou trazer mais essa questão mais para frente. Mas, qual que é o ponto de estresse desse arquétipo que ensina tanto para nós? A acumuladora, ela tem um estresse muito forte e é uma nota de fundo ali, ó, que fica rodando ali na mente dela, que é a escassez constante. Ela sempre vai achar que vai faltar, que vai desaparecer, que o recurso vai sair da vida dela. Então, esse movimento de peso vai gerar o estresse, independente de quanto ela faça. Se ela não perceber que isso está acontecendo, que esse é o modo dela operar, ela não tem essa associação, ela não faz essa associação da emoção do medo que está por trás das decisões e que afeta a maneira como ela vai produzir e vai gerar o estresse. Vamos para outra, a tola. A tola é muito interessante, porque o estresse dela vem da compreensão que ela tem
né? Olha o mundo interno aqui, a compreensão que ela tem de que ela precisa seguir uma determinada tendência, de que ela precisa seguir uma determinada expectativa. Oi, Ana, seja bem-vinda. Conseguiu, né? Olha que legal. Então, a tola, ela acredita que ela precisa acompanhar um movimento que é externo a ela. E aqui gera esse estresse. Por quê? Porque às vezes para ela manter esse ritmo, manter esse estilo, manter essa aparência, ela precisa fazer muito, isso exige demais e é irreal. No dia a dia, isso é muito irreal para ela. E vai gerar o bendito do estresse, né? Por quê? Às vezes ela está inserida em um grupo e esse grupo tem um padrão que está fora do bolso dela, está fora da capacidade dela nesse momento. Mas por ela não ter os recursos internos de falar, ó, tudo bem, aqui não está me fazendo bem, ela vai insistir e ela vai querer fazer mais e mais para conseguir permanecer nesse grupo. Tem mais, vamos lá. Próxima. A próxima é uma querida que é o arquétipo da artista. O arquétipo da artista, ele é muito criativo. Quando a gente pensa em multipotencialidade, nós estamos pensando nesse arquétipo. Então é aquela pessoa que tem uma solução. Vocês conhecem alguém? Depois me conta. Sabe aquela pessoa que você fala assim, olha, eu tenho um problema X, e a pessoa consegue identificar uma saída, uma alternativa, uma solução criativa? Esse é o arquétipo da artista. Então ela tem esse movimento curioso, criativo, versátil. E qual que é o ponto de estresse dela? Por ela gostar do novo, por ela gostar de criar, ela tem dificuldade em lidar com estabilidade. Então pensa naquela pessoa que salta de uma coisa para outra, de uma produção para outra, de um cliente para o outro, porque para ela esse movimento é o que deixa ela animada. E aí ela não tem uma estabilidade para ela ter um respiro, para ela conseguir se organizar. Então vamos supor que no seu caso você não ofereça um serviço, você tem um produto, e vem aquele comichão. Eu falei, brinquei com a Ana hoje que eu já estou com ciricutico. Então olha, acompanha aqui meu raciocínio. Se você tem esse arquétipo da artista muito acentuado, você vai ter 1000 ideias de produtos, 1000 ideias de projetos, a sua mente fervilha. E é justamente por ter tanta produção, tanta vazão criativa, que vai faltar aquela estabilidade para ter um delineamento, para dizer, ó, é por aqui que eu preciso ir agora, pelo menos. Eu preciso, tem uma aluna minha que ela fala assim, preciso primeiro colher esses frutos antes que eu mude de tema. Então, o ponto de estresse da artista é ela ter essa busca tão grande pelo novo, que ela não consegue lidar com o estável, com aquilo que é mais comum, e ela acaba criando artifícios, criando maneiras dela fugir da estabilidade. Imagina o estresse de uma mudança constante. Então esse é um ponto. A última que eu trago aqui é a guerreira. A guerreira né, tatuada aqui no meu braço. Isso aqui é o meu arquétipo principal. E a guerreira, ela personifica essa ideia de que a gente precisa de esforço para ter resultado, precisa trabalhar muito para ter resultado. Então, qual que é o ponto de estresse de quem está sob a sombra do arquétipo da guerreira? A pessoa não questiona. Se você falar tem que fazer mais, ela fala sim senhor, tem que fazer mais. Precisa produzir mais, ela vai produzir mais. Tem que trabalhar mais horas, ela vai trabalhar mais horas. Esse excesso de produção sem questionamento vai gerar o estresse, e no caso dela é o estresse físico, não que nas outras as pessoas não vão sentir isso, vão também, mas aqui é esse excesso da energia masculina que não tem descanso, que não tem pausa, é uma aceleração que é muito constante, e por ela estar sempre em movimento, executando, o que ela esquece de fazer? O planejar, aquilo que a gente tinha comentado, ela não vai planejar, é como se ela traduzisse a rotina em uma lista de tarefas. Aliás, meninas, se vocês não viram, depois dá uma olhada que eu coloquei uma publicação hoje, que hoje eu acordei com esse tema na mente, que é esse movimento do produzir por produzir. Depois deem uma olhada, tá lá dentro do grid lá que eu falo que é um textão. Hoje foi um textão. Bom, então,
Quando que a gente avança? Quando que a gente consegue romper esse padrão de nos manter dentro desse estresse para a gente conseguir criar algo diferente? Quando a gente consegue parar para analisar. Quando a gente consegue parar e falar assim, ó, para que eu faço isso? Por que eu faço isso? Para quem que eu estou fazendo isso? As minhas alunas, minhas clientes sempre me ouvem falar no porquê, para que e para quem. Então anota já no seu caderno. Por quê, para que e para quem. Em vez de fazer 1000 coisas diferentes, pausar, olhar e avaliar por que você está fazendo as coisas que está fazendo. Faz sentido? Elas têm espaço na sua rotina? De onde será que veio a necessidade disso que você faz? É realmente uma necessidade ou virou um hábito? Ou você está tão acostumada que você esqueceu de questionar se ainda é válido, se ainda é necessário? Quando você questiona, faz sentido? O que você está trazendo? Intencionalidade. Então, trabalhar com intencionalidade te dá um norte, te dá um rumo. Aliás, ó, norte e rumo é o tema do mês de maio. Então, olhar para aquilo que você faz e perceber qual é a motivação por trás disso. Né? Por que você continua fazendo isso? Não é fazer mais, é fazer com intenção. Aqui, pode ser que você fale assim, Cíntia, mas eu tenho realmente muita coisa, minha rotina é muito compactada, tem muita coisa ali para eu fazer. Se você não dá essa pausa para olhar, talvez você nem perceba que você esteja precisando de um suporte. Se você for empreendedora, talvez seja a hora de você ter alguém que te dê suporte nisso. Por quê? Porque senão você nunca vai sair desse lugar operacional executando. Então você define ali, é como se você traçasse uma linha, colocou um limite, ó, até aqui eu consigo. Por quê? Porque você não vai ter mais braços para ultrapassar esse limite. Você vai precisar desse braço externo. Faz sentido isso para vocês, meninas? Depois coloquem aqui, comentem, para eu ver se faz sentido a maneira como eu tenho trazido o tema para vocês. Mas então, questionar essa intencionalidade. Por quê? Se nós acreditamos que a lista de tarefas reina soberana, e que se nós, aqui entra a questão de merecimento, se nós acreditarmos, se nós fizermos mais, se nós fizermos o suficiente, se nós nos esforçarmos, produzirmos sem parar, nós vamos ter a segurança que a gente tanto espera, a gente vai ter o reconhecimento. Para algumas pessoas, elas vão ter o valor que elas esperam receber, ou muitas vezes até o amor que elas esperam receber através dessa ação. Se nós acreditarmos nisso sem nenhum questionamento, isso nos coloca nesse movimento constante. Um movimento constante. E o movimento constante, ele vai drenar completamente a nossa energia. Então pense assim, ó, esse esforço, ele não é racional, esse esforço é emocional. Olha como entra aqui a questão da emoção, que vai se disseminar. Essa emoção vai afetar o nosso trabalho e a nossa relação com as finanças, a nossa relação com o dinheiro. É quase como se fosse uma barganha emocional. Olha, eu vou trabalhar muito, eu vou me esforçar muito, eu vou suar, né? Sangue nos olhos, aquelas expressões tão corriqueiras que a gente vê o pessoal falar tanto, com uma mensagem que acontece ali no nosso subconsciente, falando assim, ó, se eu me esforçar muito, aí sim eu vou merecer. Será que essa é uma... Obrigada, Denise, fez sentido. Que legal. Né? Então pensa assim, essa barganha emocional é quase como se eu dissesse, ó, eu vou aqui dar o meu sangue, porque através desse esforço eu me sinto merecedora. O que acontece quando eu faço isso? Lembra que eu falei que a nossa visão periférica, ela diminui quando nós estamos estressadas? Se eu fizer isso, eu vou deixar de enxergar oportunidades que talvez fossem mais fáceis, que talvez fizessem mais sentido nesse momento. Essa barganha emocional acontece e nós não percebemos. Então eu posso pensar que se eu me sacrificar, o dinheiro virá. Por quê? Porque foi como eu aprendi. É uma programação que está rodando dentro de mim. Né? Então,
Como que a gente começa a virar essa chave? Quando a gente compreende que esse é um movimento que vem de uma escassez interna. Não é consciente, não é racional, é emocional, mas está ali, está acontecendo, está dentro de você. E quando você percebe que essa escassez interna, ela aumenta o seu movimento externo, aumenta essa ação descontrolada, você você tem ferramentas internas. Oi, Bianca, tudo bem? Você começa a desenvolver ferramentas internas para romper esse ciclo, porque senão você vai querer produzir mais e mais e mais. Uma curiosidade aqui, né? No começo do ano eu tinha lançado um treinamento a pedido das minhas próprias alunas, que era o Roda da Vida na Vida. E um dos pontos desse treinamento era fazer as meninas ali, ó, levantarem a mão e jurarem juradinho que elas organizariam a rotina delas, trazendo o movimento da ação e o movimento da análise. Por quê? Para poder romper esse padrão, romper esse limite. Nós precisamos dos dois movimentos. Ai, gente, tô adorando a casa cheia. Ei, Ali, Ami, olá. Ai, uma delícia ver vocês aqui. Então, se você está executando demais, anota no seu caderno que você tem que dar essa pausa, um passo para trás e fazer as perguntas: por quê, para quê e para quem? Por que você está fazendo isso? Para que você está fazendo isso? Para quem você está fazendo isso? Para quem ele se torna bastante emocional. Pensem com muito carinho. Por quê? Senão, você vai trabalhar sem parar, vai dizer sim para tudo que aparecer para você, porque esse conceito do esforço maior vai trazer mais resultados. Você não vai dizer não. Você não vai dizer não para cliente. Você não vai recusar um trabalho que talvez não seja o mais indicado naquele momento. Você não vai ter um filtro mais claro de quais oportunidades você tem toda a liberdade de recusar, né? Vai acabar tendo também uma dificuldade muito grande de definir limites. Olha quanta coisa acontece quando a gente está no modo de execução propriamente dito, puramente dito, é o piloto automático. Então, o piloto automático, muitas vezes, pode se transformar numa maneira de defesa. Que defesa, Cíntia, né? Ai, meu Deus, o que isso tem a ver? O que eu queria que vocês pensassem? O excesso de produção, o excesso de trabalho, de ações e de execução pode ser uma defesa para você não entrar em contato, não perceber qual que é esse ponto emocional de dor. Então, se você trabalha tanto, você não vai ter tempo para pensar, para pausar, para refletir e não vai encarar o desconforto. O desconforto vai, de novo, ser diferente para cada uma de nós. Para algumas pessoas vai ser o desconforto do medo de alguma coisa dar errado, né? Nós não aprendemos a lidar com erros. Para outras pessoas vai ser o medo propriamente dito, medo de não dar conta, medo de ter sucesso, medo, algum medo que acontece ali no seu subconsciente e te afeta. Para outras pessoas vai ser esse sentimento de culpa, que se não vier com esse esforço, olha a guerreira aqui de novo, se não vier com esse esforço muito grande, não está valendo, não é correto, ela não se sente merecedora. Então, é como se o nosso subconsciente falasse assim, ó, se eu parar, eu vou ter que olhar para essas questões, então eu prefiro continuar acelerado. É racional? Você para, realmente diz isso? Não. Isso é um movimento que acontece sem você notar. Acontece ali na nossa programação interna, são as nossas narrativas internas. Então, não é a falta de esforço, é o excesso de esforço que acaba gerando esse problema, porque ele desvia a nossa atenção do ponto de dor. A gente não quer olhar e o esforço permite que a gente não olhe. Porque você está tão ocupado. Eu vou trazer alguns exemplos aqui que vão ilustrar mais isso. Como eu disse, nós comentamos esse tema no encontro de ontem à noite. Então, pense assim, ó, não é sobre fazer movimento, é sobre progresso. Deixa eu ver o que a Ana colocou. Parece que só buscamos o que dá muito trabalho mesmo. Então, Ana, isso aqui é uma programação do arquétipo da guerreira.
É até curioso. Tem uma outra pessoa aqui que está no grupo conosco que ela não tem esse movimento do arquétipo da guerreira. Ela fala, não, Cíntia, para mim, quanto mais fácil, melhor. Então ela tem aqui uma força maior do arquétipo da inocente. Olha que curioso. Lembra que eu comentei que para cada um vai ser diferente? Olha, né? Eu me pergunto como vou ter um olhar de leveza. Observa qual é a programação que está por trás desse esforço, Ana. Tem alguma programação aí, você tem que vir lá para fazer esse movimento conosco. Então, assim, ó, existe uma programação interna que diz para você que se não for pela força, não está correto, não é justo. Aqui entra o nosso senso de justiça. E eu falo isso assim, ó, como eu havia comentado antes, eu sou uma representação desse arquétipo da guerreira que também a vida inteira acreditou que as coisas teriam que vir somente pelo esforço. E hoje eu dou essa pausa, esse passo para trás, para pensar realmente se faz sentido e quando faz sentido. É lógico que eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que fazer nada, que você vai ficar sentado esperando que as coisas aconteçam. É lógico que não é isso, né? Não é ir de um extremo ao outro, mas encontrar esse caminho do meio, encontrar esse equilíbrio. Você vai ver o que você acha, né? Então, como eu havia comentado, né, para eu retomar esse ponto, pensa assim, não é fazer mais coisas, mais ações, mais trabalho, mas o quanto você está progredindo. Às vezes, o seu progresso vai ser pequenininho e está tudo bem, porque você está indo na direção daquilo que você quer, na direção daquilo que você quer transformar. Então, o progresso ele pode ser pouco, mas ainda assim ser constante. E isso vai te animar, porque você vai começar a perceber uma diferença. Você vai perceber um movimento diferente. Então, como que a gente pode traduzir isso? Não é estar ocupado o tempo todo, né? Então, não é ocupada, aquela mesa cheia de tarefas, sem tempo na agenda. É você conseguir identificar que existe uma mensagem emocional por trás disso, é você conseguir olhar para a rotina desse lugar de um distanciamento maior para que você comece a planejar melhor, organizar melhor. O excesso de ação, ser mais assertiva, sim, né? Ser mais assertiva, mais intencional. Perfeito, Ana. Quando você faz esse movimento, você vai identificar assim, ó, ai, Cíntia, ó, eu não quero fazer menos coisa porque o meu senso de segurança está associado a quanto eu faço. O meu senso de valia está associado a quantas pessoas eu sirvo. E aqui a gente já está navegando de novo pelos arquétipos. Olha como é forte isso, né? Então, esse olhar, ele vai te dar um momento de respiro. Eu queria que vocês pensassem nisso. Pensa que é um momento para você respirar e analisar melhor a sua energia, né? As nossas moedas energéticas de tempo, dinheiro e disposição. Então, quando você faz isso, você fala, puxa, minha energia está indo toda aqui para esse determinado lugar e não sobra energia para fazer algo diferente, para fazer algo que seja mais alinhado. Aqui a gente já volta na questão do alinhamento. Então, sempre que eu atendo uma cliente nova, eu começo as nossas sessões falando sobre os valores dela. Quais são os valores dela? E vocês ficariam surpresas de ver quantas pessoas com quem eu converso não têm, nunca pararam para pensar em quais são os valores que elas têm, quais são os negociáveis que elas têm. E essa percepção do seu valor é muito importante porque quando eles são feridos, quando eles são violados, a sua resposta emocional se torna muito maior. Então, essa questão de senso de justiça, de senso de valia, as nossas programações de certo ou errado estão associadas aos nossos valores. Então, fica até aqui mais uma coisa para vocês anotarem do caderninho, quais são os valores de vocês. Né? Então, eu sempre recomendo esse ponto de partida. Por quê? Porque quando nós temos uma sobrecarga, o famoso burnout, o burnout ele não acontece simplesmente por conta dessa sobrecarga. O burnout acontece por conta da sobrecarga e também porque existe um desalinhamento entre aquilo que eu faço e aquilo que eu gostaria de estar fazendo, aquilo que eu enxergo valor. Vou trazer um contexto para a gente pensar sobre isso.
Sabe quando você passa muitas horas fazendo uma determinada atividade que você adora, e aí quando você termina, ao invés de você se sentir cansada, falar, ah, meu Deus, né, você está se sentindo super animada, é como se você tivesse energizada. Aqui é o trabalho com alinhamento. Então, a nossa energia não drena. Você pode se sentir cansada, fisicamente cansada, mas não te drena. Pensa nisso quando a gente fala em ações alinhadas, em movimentos alinhados. É nesse sentido. Pode ser que se você faça algo que está muito desalinhado dos seus valores, por menor que seja, por mais fácil que seja, o impacto emocional se torna muito grande e aquilo te drena. Pode ser um negocinho pequenininho que você fez rapidamente, mas como não tem esse alinhamento, a sensação que você tem é de que a sua energia foi tirada, foi drenada, foi sugada com muita intensidade. Pensem nisso que isso aqui começa a trazer um direcionamento para essa questão das ações alinhadas. Então eu vou trazer aqui de volta o arquétipo, os arquétipos para a gente pensar nesses movimentos. Como eu havia comentado, o arquétipo da tola, o estresse dele vem dessa busca de um reconhecimento externo, de uma validação externa. O olhar do arquétipo da tola é lá fora, não é interno. Então, se ela está o tempo todo fazendo esse movimento de olhar para fora, ela não para pensar nos valores dela, naquilo que é importante, se está alinhado com o que ela gosta ou não. E a gente pode pensar assim, dentro de um contexto. Eu lembro de uma vez estava conversando com uma amiga minha e ela estava nesse rat race, nessa corrida de ratos, de ter mais, né, a casa melhor, o carro melhor, a casa maior. Sabe esse movimento que vem automaticamente? E num determinado momento ela falou, não, Cíntia, porque agora, na escola onde minha filha estuda, a moda é que quando chega no fim do ano, os pais têm que fazer uma viagem internacional para o filho e para os amigos. Olha só, né? E ela fez, eu já estou aqui ficando estressada porque tá chegando o fim do ano e eu tenho que organizar essa viagem. E aí eu parei, aquilo para mim não fez sentido. Aí eu parei, conversei com ela, fiz assim, faz sentido para você mandar um grupo de crianças numa viagem internacional? Aí ela parou e fez, não. Falei, então, se não faz sentido, por que você vai fazer? Por que isso? Simplesmente porque você pode? Ou, como eu comentei do arquétipo da tola, a tola, ela vai se esforçar, trabalhar muito ali naquele desespero, porque ela acredita que ela vai ter que dar conta disso. E não faz sentido para a pessoa. Então, descarta. Você não tem só porque os outros estão fazendo. Lembra quando a mãe falava assim? Só porque os outros fazem, você também precisa. Não é assim? Então, aqui é um movimento do arquétipo da tola. Parar de olhar para fora, questionar os valores dela. E é lógico que a gente pode trazer esse movimento para todos os outros arquétipos também, né? Quando você conhece os seus valores, o que é importante para você, você traz esses valores para balizarem as suas escolhas. Faz sentido ou não faz sentido? E aqui você começa a desenvolver um olhar de mais tranquilidade quando você fala, não vou fazer, estou pouco me lixando se todo mundo está fazendo. Pensem com bastante carinho nesse ponto. Vou trazer outro arquétipo aqui, que é o da mártir. A mártir, qual é o ponto de maior desafio dela? Ela não diz não. Então, é aquela pessoa que vai fazer toda a parte dela, a parte do outro também. Vai tentar resgatar e salvar o outro. Por quê? A programação interna dela diz que ela precisa se responsabilizar pela responsabilidade do outro, pelo que deveria ser a responsabilidade do outro. Então, quando a gente traz para o dia a dia, vamos pensar numa mulher que está com o arquétipo aqui da mártir muito, muito acentuado. Então, ela vai trabalhar o dia inteiro e chegar em casa e falar assim, não, eu ainda preciso cuidar da roupa, da casa, da alimentação. E mesmo que tenham mais pessoas nessa casa, o marido, os filhos, ela se sente desconfortável de chegar e falar assim, pessoal, bora, aqui é cooperação, todo mundo tem que fazer alguma parte, e não é me ajudar, é fazer a sua parte, porque nós estamos vivendo nessa comunidade, é um convívio, e o convívio pressupõe que todos tenham responsabilidade, todos colaborem.
Para ela isso aqui é um desafio imenso. Então ela vai ficar exaurida, ela vai ficar exausta, porque ela acredita que tem que fazer tudo sozinha. Ai, adorei aqui, ó. A Mi colocou: já fui a mártir na vida, hoje não mais. Parabéns, parabéns. Uma mártir em recuperação. Gente, eu me divirto. É muito legal isso. Quando você sai desse lugar da sombra do arquétipo, é um novo território. Tem uma cliente minha que acho que faz umas 2 semanas, ela mandou uma mensagem para mim e falou assim: Cíntia, eu respondi. O arquétipo da mártir é o que mais acontece, porque culturalmente nós somos ensinadas a ir para esse lugar da mártir. E eu me diverti porque ela fez: Cíntia, eu respondi. Eu falei: não, eu nem acredito que eu fiz isso, mas a sensação dela era de força por estar nesse lugar. Experimentem, meninas, isso faz muita diferença. Olha que legal, a Marisa e a Marta estão aqui também. Pensem nisso assim com muito, muito carinho. Então, eu trouxe esses 2 arquétipos de novo para vocês olharem para isso e ver se vocês conseguem traçar esse paralelo. Você fala: olha, Cíntia, eu me identifiquei mais com esse ou com aquele. Pense, eu trouxe alguns. Lá no curso a gente fala sobre 10 arquétipos diferentes. E todos nós temos uma participação de cada um deles, em maior ou menor intensidade, mas todos nós temos um pouquinho da guerreira, um pouquinho da mártir. Às vezes o arquétipo está ali meio adormecido, mas ele existe também. Bom, então vamos voltar para essa questão do esforço exagerado. A gente pode olhar para o princípio de Pareto, né? O princípio de Pareto fala o quê? Que 20% das nossas ações são responsáveis, né, das ações, dos esforços, são responsáveis por 80% dos resultados. Então, aqui a gente já tem algo que foi testado, comprovado, cientificamente comprovado, que nós podemos romper essa crença do maior esforço para o maior resultado. Não é assim que funciona. Você pode testar isso na sua realidade, na sua rotina. Se você for empreendedora, veja quais são os 20% de clientes que trazem os maiores resultados. Se você for autônoma, faça a mesma coisa. Se você fala: mas Cíntia, eu trabalho no CLT, tá tudo bem. Olha, quando você produz mais, em que momento? Você vai ver que não é 80% do tempo, vai ter um momento em que você tem um foco maior, uma concentração maior, um alinhamento maior, e você acaba produzindo mais em menos tempo. Então, pense no princípio de Pareto. Romper essa crença de que fazer mais é mais valioso, do que o esforço tem um reconhecimento social maior. Por quê? Porque senão vai acontecer o que eu estava conversando no início aqui com a Ana. A gente continua acreditando que se vier com facilidade, se tiver leveza, a gente está roubando na brincadeira. E isso é uma mensagem do nosso subconsciente que nos limita. Nós não vamos enxergar oportunidades que venham com facilidade. Bom, como que você vai romper isso? Parando para analisar, parando para pensar sobre os resultados que você tem, como que esses resultados estão acontecendo. Então, o princípio de fazer menos para produzir mais, ele vai muito além de uma estratégia. Ele é um olhar mesmo para como você pode pensar no seu crescimento, independente de onde você esteja. De novo, pode ser CLT, pode ser empreendedorismo, pode ser que você seja autônomo. Olhar para esse movimento. Isso porque quando nós estamos sob pressão, nós temos uma tendência muito grande a tomar decisões que não são tão boas. Do lado financeiro, isso ainda se torna muito mais forte. O emocional, ele vem à tona e te sufoca. Então, vamos pensar aqui em umas respostas emocionais motivadas por estresse e que vão acabar afetando o seu bolso, afetando suas finanças. Esse foi o tema que nós falamos ontem à noite no encontro do FAP. Pensa naquela pessoa que está tão atribulada, tão cheia de coisa, que vem a notificação no celular, sabe aquela notificação do banco que fala um saldo, uma compra, alguma coisa que aconteceu? Essa pessoa, ela está tão cheia de coisa para fazer que ela fala: eu não vou nem olhar. Nem quero ver isso aqui, ou porque eu não tenho tempo, ou porque ela sabe que emocionalmente olhar para essa notificação vai gerar um aperto no peito.
Olha a relação emocional com o dinheiro. E ela acaba não olhando. Para as meninas do encontro de ontem, eu achei assim, foi uma sincronicidade total. Eu tinha uma despesa grande que entrava ontem para ser paga, e eu sabia também que eu tinha um recebimento de um cliente, que era um recebimento mais alto, que cairia também juntos, os dois ali aconteceram ao mesmo tempo. E eu recebi a notificação do banco falando assim, ó, sua conta, acho que estava não sei quantos reais negativos. Eu falei, opa, peraí, eu sei que eu tenho um saldo. O que aconteceu? Por eu pausar e ter a presença de olhar aquela notificação, eu consegui fazer os movimentos necessários para identificar que o cliente tinha esquecido de pagar, então eu tenho todo o direito de cobrar. Muita gente não sente a vontade de falar, peraí, ó, a gente combinou dia tal e o pagamento não foi feito, precisamos regularizar isso. E ao mesmo tempo cobrir a conta. Percebe como essa pausa para olhar sem a carga emocional permite que a gente tome ações mais alinhadas? Se eu não fizesse isso, vamos imaginar um cenário em que você deixa de ver algo que está acontecendo, que pode ser negativo para você e que vai se tornar uma bola de neve, vai ficar mais forte, mais presente. Bem interessante isso. As meninas depois compartilharam outros cenários que elas trouxeram, não vou trazer aqui porque eu não tinha pedido permissão, mas é muito interessante que cada uma foi trazendo uma coisa que aconteceu com elas em que não olhar, não fazer esse movimento da pausa e conexão gerou resultados mais desafiadores. Então, vamos voltar para essa influência da pressão. Trabalhar mais horas e aceitar mais clientes quando você já está sufocado, quando você já não tem espaço na sua rotina. Isso aqui é essa crença de que trabalhar mais vai ter resultados. Você não está dando conta, você não pensou no princípio de Pareto e você aceita mais. Por quê? Olha o medo de novo. É o medo aparecendo e falando assim, ó, se eu disser não, esse cliente não volta mais. Se eu disser não, eu estou perdendo uma oportunidade. Mas você está sacrificando a sua energia, talvez num momento que não seja o mais ideal, mais propício para você fazer isso. Talvez o que você precise fazer agora é falar, não, olha, nesse momento eu não tenho condições. Podemos conversar de novo daqui a 2 semanas, ter esse jogo de cintura e essa flexibilidade. Outro ponto que a gente pode pensar nesse excesso de ação. Porque nessa programação subconsciente está registrado que ganhar mais é a segurança que você tanto espera. Eu sei que quando a gente fala assim, a resposta na nossa mente diz, mas é assim mesmo, Cíntia? Não necessariamente. Porque se esse lugar, essa insegurança vem de um lugar de dor, mesmo que você ganhe mais, a insegurança vai continuar. E você vai continuar cada vez mais ansiosa, mais angustiada. Gente, acredita, isso acontece o tempo todo. Perceber esse emocional é que é a virada de chave. Então, outra decisão que acaba sendo impactada quando nós estamos estressadas, fazer gastos impulsivos, né? Como que isso acontece? Às vezes você já chegou naquele limite que você não aguenta mais, aí você explode para tudo e fala, não, eu vou fazer tal coisa, eu vou comprar tal coisa. Por quê? Alguém aqui sabe me dizer qual que é a frase padrão que essa pessoa vai usar? Vou até tomar uma água para ver se alguém sabe qual é a resposta que a pessoa vai dizer. Isso aqui é fatal. Nós falamos ontem e as meninas falaram, e é isso. A primeira coisa, né, tem um delay aqui nas respostas, então eu mesma vou dar a resposta, mas depois me contem se fez sentido para vocês. Quando a pessoa já chegou no limite, ela trabalhou demais e ultrapassou, vai ter um momento... isso mesmo! A resposta veio, eu mereço. Aí a pessoa chuta o pau da barraca porque ela fala assim, agora eu cansei, eu não aguento mais, eu mereço. Parabéns, Mia! Gente, adoro. Aí você já vê quem é minha aluna, né? Nossa, é isso. O eu mereço é aquele ponto que você fala assim, não dava mais e eu fiz isso. Só que não é a decisão melhor, não é o momento melhor. E vai ter um impacto aonde? Vai ter um impacto no seu bolso, vai ter um impacto nos planos que você tem de gerar mais renda, de
ter o dinheiro que fique na sua vida e que não desapareça. Percebe como faz toda a diferença entender esse relacional? A pressão drena a sua energia e afeta o seu raciocínio. Ela vai afetar a sua capacidade de avaliar, desprendida de emoção, aquilo que chega até você. Então, vamos trazer para outras palavras, né? Quanto mais pressão você coloca sobre você mesma em relação ao dinheiro, a ganhar mais dinheiro, menor é a sua capacidade de tomar decisões centradas, decisões avaliadas, ponderadas. Anota isso, ó, vou ler, que está na minha anotação para eu não esquecer. Quanto mais você coloca pressão sobre ganhar mais dinheiro, menor é a sua capacidade de tomar decisões centradas, decisões inteligentes. E aí, quando você aprende a operar de um lugar de encontrar a segurança, encontrar a estabilidade, encontrar aquele ponto que você olha com calma para o que está acontecendo lá fora, aí é que a mágica acontece. Ah, tá nessa, Ana? Ana, você sabe que você tem que vir lá pro FAP conosco. Meninas, daqui a pouco começa aqui a abertura de inscrição e vocês vêm fazer esse movimento junto conosco. Mas pensa assim, ó, quando você encontra esse movimento de entender a emoção, entender como que você reage, como que seu sistema nervoso reage, é uma virada de chave. Por quê? Porque você vai saber, como nesse exemplo do banco, da mensagem do banco, que você tem condições emocionais para lidar com aquilo que acontece. Então você vai abrir o aplicativo, você vai ver o seu saldo, você vai conferir o que você tem para pagar essa semana, porque no seu interior você sabe como lidar com a situação que se apresentar. E isso te traz a leveza. É aqui que vem a leveza. Você vai ter confiança para agendar um momento, um dia e um horário para olhar para o seu dinheiro. Eu sempre trouxe aqui para vocês que toda sexta-feira é o dia de olhar para o dinheiro. Qual que é o dia de vocês olhar para o dinheiro? Se você não olha para o movimento do dinheiro, o que é olhar, né? Ele vai ter definições diferentes conforme a sua estrutura emocional. Para algumas pessoas, olhar para o dinheiro é conferir o saldo. Para outras é conferir o saldo e já saber quais as contas que vão pagar nessa semana, que movimentos ela tem que fazer para cobrir uma conta. Tem gente que já está tão mais à vontade que vai fazer o famoso orçamento, né? Controle de entrada e saída de gastos. Então, quando a gente fala da relação emocional com o dinheiro, esse olhar para o dinheiro, ele vai tomar diferentes formas. Ontem o nosso encontro foi somente vendo diferentes diferentes possibilidades de fazer esse movimento, mas tem que olhar para o dinheiro. Se você não olhar, ele não fica, ele não cresce, ou ele vai fazer com que você se estresse, que você fique angustiada, pensando que ele pode desaparecer ou que você nem tenha os recursos necessários. Então pensa nisso. Quando você faz esse movimento de ter mais presença e mais leveza, você também começa a identificar oportunidades para aumentar o seu patrimônio, aumentar talvez aquela conta de poupança, de oportunidade, que eu sempre falo, não bota o nome da conta de poupança que é para os dias ruins, para um imprevisto, não faça isso, hein? Seu subconsciente vai te sabotar ao máximo se você fizer esse movimento. Dá um nome bacana, oportunidade, conta de liberdade. Depois vocês me dão uma sugestão aí de uns 3 nomes diferentes. Nós sempre falamos uma reserva de oportunidade, reserva de liberdade. Tinha mais um, me fugiu agora, mas o que seria positivo para vocês terem uma reserva, uma conta de reserva que você não chamasse de imprevisto? Faz muita diferença. Seu subconsciente vai agradecer quando você fizer essa mudança da terminologia. Bom, quanto mais segura você se sentir para olhar para o dinheiro e para olhar para as emoções que estão por trás da sua relação com o dinheiro, mais estabilidade emocional você tem. Mais você se sente bem na sua pele para
aumentar a sua renda, o seu estilo de vida, ajustar o seu estilo de vida. Lembra que eu falei dos valores, né? Pode ser que você fale assim, Cíntia, eu estava num ritmo que não faz sentido para mim, não sou eu. E não é aquele movimento de, eu só quero o suficiente. Não, eu só quero o suficiente é um lugar de dor, né? A gente pode falar sobre isso também em outra oportunidade. Então não é isso. É você simplesmente identificar aquilo que é importante para você. Eu sempre dou um exemplo quando eu falo isso, o pessoal fala, mas o que é isso, né? Por exemplo, vocês não vão me ver com joias. Eu tenho aqui minhas bijus, por quê? Joia para mim é um negócio que não me atrai. Mas eu adoro casa, eu adoro coisas para casa, eu adoro perfume. Então, cada um de nós vai ter um olhar diferente daquilo que é importante para nós. Então, pensa com carinho o que é importante para você. Essa regulação, essa calma que você sente vai te permitir o quê? Aprender a simplificar as coisas. Você vai olhar e falar, como é que eu posso fazer aqui de uma maneira mais simples? Você vai aprender a concentrar a sua atenção em vez de dispersar a atenção. Você vai confiar que você pode fazer melhor fazendo menos, né? Então você rompe esse padrão. Esse caminho para que você tenha a liberdade emocional para lidar com o dinheiro não vem da pressão. Esse caminho não passa pela pressão. Se passar pela pressão, tem alguma coisa errada. Algum movimento emocional não está legal. Então, vamos fazer uma anotação para encerrar. Lápis e papel na mão, vou dar uma atividade para vocês saírem dessa live pensando de forma bastante prática. Então, o que eu queria que vocês fizessem? Primeira coisa, anota ou depois assiste essa live de novo para pegar esse trecho. Primeiro é você observar aonde será que você está se esforçando demais. Você fala, Cíntia, aqui eu estou botando muita pressão. Aqui eu estou me esforçando demais. Observa. Segundo ponto. Pergunte para você mesma, e se houvesse um jeito mais fácil? Mesmo que o seu subconsciente fale, não tem. Cíntia, não tem, já viu? Eu brinco, né, que às vezes a gente traz uma proposta e o nosso subconsciente dá risada, ele fala, tá louca essa mulher. Não. Pausa com um olhar de curiosidade. Quando você traz um olhar de curiosidade, você silencia essa voz que diz para você que não tem saída e te dá um respiro. Né? Então, isso, mapeia, Ana. Então, eu queria que vocês fizessem essa pergunta, como eu posso fazer de um jeito mais fácil? Terceiro ponto, respire fundo e ancore a sua energia. Por quê? Se você continuar nesse movimento do estresse, do fazer mais e mais e mais, a sua energia ela fica tão dispersa que você não vai ter o centramento no seu corpo mesmo, o centramento da sua energia, não vai ter o ancoramento dessa energia para que você consiga fazer movimentos com leveza. É aqui que você vai começar a ter mais leveza. Então, ancore essa energia. A respiração é a maneira mais fácil. Respira fundo, solta devagar, respira fundo, solta devagar. Isso já vai regularizar um pouco uma possível ansiedade que você está sentindo em relação ao tema, em relação à rotina, em relação à sua relação com as finanças. Quarto ponto. A partir desse estado regulado, então assim, você já observou, você se perguntou como fazer mais fácil, você respirou, então a partir desse estado mais regulado, eu quero que você observe novamente o que é realmente necessário. Você vai ver que sua perspectiva muda. Por quê? Porque agora você trouxe a presença para você olhar de um lugar um pouco mais distante e não tão imersa nessa situação que está gerando estresse. Quando você faz esses 4 passos, você começa a mudar a sua regulação emocional em relação ao dinheiro. Vai mudar essa pressão por fazer mais. Confia, põe em prática. Melhor, nem confia, testa, põe em prática para você ver como você se sente. Muitas vezes vocês vão ver que a melhor coisa a fazer é desacelerar. Que quando você desacelera, você tem a oportunidade de perceber o que realmente está funcionando e o que não está funcionando. E se não estiver funcionando, não é para pegar o chicotinho e falar, ai meu Deus, não está... Não, respira de novo e fala, como que eu posso mudar isso? Como que eu posso mudar isso? A gente tem que parar de se chicotear quando alguma coisa dá errado ou quando a gente percebe que não está tendo o resultado que a gente queria. Tá tudo bem, você está aprendendo no processo. E quando você entende que você está aprendendo, você se fortalece.
Ufa, gente, falei demais, né? Eu falei que hoje eu tava com a corda toda e amanhã eu devo fazer uma live de novo. Depois eu coloco o comunicado lá para vocês, mando aqui nos stories, porque vai abrir a inscrição para a mentoria do FAP, que é a mentoria em grupo. É a sua oportunidade de mudar essa sua relação emocional com o dinheiro. É um processo transformador. Vai mexer com você, gera desconforto, gera raiva, mas eu sempre falo assim, ó, volta e assiste de novo e trabalha as questões que eu trago. E aí as meninas, quando elas passam por esse momento da resistência ou do desconforto inicial, depois elas falam assim, Cíntia, nossa, é muito bacana isso. O que eu vejo agora é com outro olhar. Então é isso que eu quero trazer para vocês, essa oportunidade de mudar o olhar. E se vocês gostaram do conteúdo, compartilhem, mandem para aquela pessoa que também está precisando de um chacoalhão. Coloquem aqui nos comentários o que vocês tiraram de mais legal desse encontro aqui que nós tivemos. Qual foi uma virada de chave? Qual foi um insight que chamou sua atenção? Combinado? Então, deixem aqui nos comentários e depois eu trago o tema da próxima live para nós conversarmos mais sobre essa relação emocional que todos nós temos, sem exceção, com o nosso dinheiro e as nossas finanças. Um abraço, meninas. Adorei ver a casa cheia. Vejo vocês no próximo encontro. Até lá.